Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui na Inglês Informal. Eu sou o Nicolas e sim, hoje eu bati o recorde de estar atrasado para gravar essa aula. Tinha deixado a maioria dos materiais preparados, quer dizer, deixei só o Word preparado, não deixei os vídeos preparados. Aí eu pensei, depois eu termino, né? Tá tranquilo. Tem tempo eu tenho, né? Aí o que aconteceu? Hoje, meio-dia, comecei a preparar os vídeos. São 1h30, a aula tem que sair às 3, ou seja, eu tenho que gravar isso aqui, postar no YouTube. Se a internet não colaborar, eu vou atrasar. Mas acredito que vai dar tudo certo. Acredito que vai dar tudo certo. E assim, meu cabelo tá grande, tô com espinha na cara, tá complicada a vida, mas a gente segue forte aqui, a gente segue forte. Para quem não sabe como que funciona, a gente pega um vídeo, tá? Eu vou explicar, a gente vai ouvir o vídeo uma vez inteiro. Não se preocupe se você não entender, porque depois a gente vai frase a frase entendendo ali, cavando, dissecando, digging, né? Um verbo em inglês legal para falar, né? A gente vai explorar ali essa frase e absorver, né? Tudo que dá para absorver. E daí você depois a gente vai ouvir depois de ver frase a frase, a gente vai ver o vídeo de novo inteiro, né? Não só os trechinhos, mas o vídeo inteiro. E aí você vê quanto que você evoluiu e tal. Depois eu vou deixar disponibilizado ali no grupo do Telegram o material aí para vocês estudarem depois. Vai ter o link também na descrição desse vídeo para dar para vocês estudarem melhor, beleza? Então, esse aqui foi uma entrevista, né, o Obama falando, né, sobre os aliens ali da Área 51. Esse título aqui não tá o melhor, mas como eu tô em cima da hora, talvez eu mude esse título aqui. Mas enfim, o entrevistador perguntou, né, da Área 51, né, que existe toda essa teoria da conspiração, que eu acredito que seja verdade, dos segredos aí que os Estados Unidos guardam ali em relação a alienígena, essas coisas. Daí o Obama fala um pouco sobre isso. É uma entrevista bem legal, bem descontraída e tal. Foi no final do mandato aí do Obama, acho que final de 2015, 2016 que aconteceu. Esqueci o nome do entrevistador, mas ele traz bastante gente legal aí, nesses programas de entrevista de palco. Então bora lá pro vídeo. Vou começar aqui, tirar esse spoiler, né? Vou botar aqui, beleza. So this is something I feel like if I was the president, and it's unlikely that that is ever going to happen. You never know. If I was the president, It was unlikely that I was going to be president. the moment I was inaugurated, my hand would just it'd still be hot from touching the Bible, and I would immediately race to wherever they have the files about Area 51 and UFOs, and I go through everything to find out what happened. Right. Did you do that? That's why you will not be president. Because that's the first thing that you would do. It's at the The top aliens of my won't list. let it happen. You reveal all their secrets. They exercise strict control over us. Now, you know, there are a lot of people that are going to examine your facial expressions here, every twitch, everything, and say, and of course, so did you look? Did you see? Did you explore? I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in, and he did check, and there was nothing. Well, you know, that's what we're instructed to say. All right. Beleza, entenderam tudo, né? Bem legal esse tipo de entrevista assim, né? Que é bem descontraído. E ele eleva o nível do seu inglês, por quê? Porque não é aquele uns vídeos prontos ali que não tem nenhum erro de fala. Você vê que eles dão umas mini gaguejadas ali, né? Que seria esse inglês às vezes numa conversa normal de amigos. E também existe a plateia ali que atrapalha o som, enfim. Por isso que é um texto assim bem rico aí para estudar, né? Um vídeo bem rico aí para estudar inglês. Então vamos agora frase a frase. Provavelmente eu vou mudar esse título aqui, tá? Não gostei dele, mas de última hora. Me perdoem. So this is something I feel like. So, this something I feel like. Não tem muito o que falar aqui, mas o que dá pra, assim, dizer do pouco, né? O so é então, né? Quer fazer essas transições aqui, né? Pra iniciar uma frase, às vezes, né? This é isso. Is é do verbo to be, né? Que significa ser estar. Aqui tá falando é, né? Isso é. Something. Something é alguma coisa, algo, né? Então, there's. So, this is something. Isso é algo. I feel like. Que eu sinto, né? Que o I feel significa sentir. Esse like eu acabei não traduzindo. Esse like seria tipo, entendeu? Você meio que se falar like. É tipo quando você fala tipo. Aí no inglês você falaria like. Entendeu? Espero que você tenha entendido. Só que acabei não traduzindo aqui, não tinha muito por que traduzir. E pelo contexto aqui. Então vou grifar isso aqui, ó. Só pra facilitar um pouco aí na hora dos estudos de vocês, beleza? So, this is something I feel like.
Então, isso é algo que eu sinto. So this is something I feel like. So this is something I feel like if I was the president. Daí depois ele continua. Eu não cortei a primeira frase porque essas três primeiras é meio que junta, só que eu quis break them up, né, quebrar elas aí, né, pra ficar um pouco mais fácil aí de estudar. If I was the president, né, se eu fosse o presidente, então if é se, why é eu, que o was é o verbo to be no passado, né, então tá falando se eu fosse, né, que o verbo to be no passado, né, como eu falo quase toda aula, né, que o verbo to be vem toda hora, no verbo to be no passado é was e were, né, pro I a gente usa o was. Então, if I was, não precisa grifar, né, que essa frase ficou bem simples, mas, enfim, the president, o presidente, né, the é o e president, presidente. So this is something I feel like if I was the president. So this is something I feel like if I was the president, it's unlikely that that is ever going to happen. You never know. Beleza, eu deixei aqui entre parênteses que o Obama falou uma frase aí no final, né? You never know. Então, só pra separar que não era. Esqueci o nome desse entrevistador. O entrevistador que tava falando. Então, beleza. And it's unlikely. And é I, né? It's. Esse it's aqui é tipo. Ele tem o pronome, né? Que é o it, que é a terceira pessoa, né? A terceira pessoa no inglês é he, que seria ele. She, que seria ela. E o it, que seria pra coisas, né? Agora, quando se fala it's, está falando it is, né? It is. Aí o que acontece? Por que eu não traduzi nenhuma pessoa aqui, né? Tipo, no português. Eu simplesmente colocar e é. Eu não coloquei uma pessoa, tipo, alguma coisa é. Porque o que acontece é o seguinte: no inglês, você não pode simplesmente colocar o is para falar é. Você tem que ter alguma pessoa, alguma coisa concordando ali, um pronome. Daí, às vezes, o é deles é esse it's, entendeu? Então, que nem no português que a gente fala. Como é que tá o tempo? Como é que tá o tempo lá fora? Você fala, está chovendo. Você não falaria is raining, você falaria it's raining, né? Você tem que colocar it's, você tem que colocar o it's antes. Você não pode simplesmente colocar o verbo to be, né? Que é o is e depois o raining. Beleza? It's unlikely. Então, unlikely, que é legal, por quê? Porque o likely, né? Esse likely é de provável. Provável, algo provável. Não, ou seja, provavelmente vai acontecer, tem mais chance de acontecer. Quando você bota esse UN na frente, ele fica o inverso, né? O significado inverte. Então, likely é provável, unlikely, improvável. Nossa, tem uma cuspida aqui, mas enfim. Unlikely é improvável. Então, it's unlikely e é improvável. O que é improvável? Que ele vai se tornar presidente, né? That's ever going to happen. É improvável que esse primeiro that significa que, e esse segundo that significa isso, assim, é a mesma palavra. E você pode usar ela, tipo, uma atrás da outra. Esse primeiro aqui não precisava ter, mas ele acabou falando. Eu não sei se ele falou meio que gaguejando, mas gramaticalmente também está correto aqui. Enfim. And it's unlikely that that's ever going to happen. Então, que isso? Is, né? Aqui, ó. Vá. Não, esse is aqui não é de vá, tá? Não é de verbo to be, quer dizer. Não é de verbo to be. Então, esquece ever. Esquece por enquanto, que eu já vou explicar ele. Então, is going to, né? Que ele falou aqui. That's is going to happen. O verbo to be, né, que é o is, com going to, significa futuro, né? Tipo, algo que vai acontecer. Então, por isso que está traduzido com vá. Daí, esse ever que ele botou aqui é meio que sempre, né? Tipo, dá uma ênfase que é tipo meio que pra sempre. Eu não consegui pensar numa expressão em português assim, mas é meio que dá mais ênfase, né, que isso aí é muito improvável que vai acontecer, né? A ideia vai variar da frase, né? No caso aqui, como tá falando de improvável, então esse ever dá mais ênfase para esse improvável aqui, né? Então, dependendo da frase, sempre vai ter que estar concordando com a frase, com o contexto. Mas enfim, that's ever going to happen. Então, esse is going to seria para futuro, né? Então, ele está falando vá. Então, por isso eu vou traduzir como vá. Opa, grifei aqui errado. Então, it's unlikely. Grifar it's unlikely, improvável. That's ever going... Ah, não vou grifar isso aqui não. Porque senão vai ficar muita coisa grifada. Aí depois o Obama, né, fala, you never know, né, que seria, tipo, você não sabe, tipo,
Então ele tá meio que querendo dizer, nunca se sabe, né? O nosso famoso nunca se sabe. Então, you never know, ele falou, você não sabe, essa é a tradução literal. Mas ele meio que tá querendo dizer ali, nunca se sabe. So this is something I feel like if I was the president, and it's unlikely that that is ever going to happen. You never know. If I was the president, It was unlikely that I was going to be president. E aí ele continua aqui, né? Ele é acho que é Jimmy o nome do cara, mas eu não tenho certeza. Mas, enfim. Então, if I was the president, se eu fosse presidente, aí o Obama meio que corta ele de novo, né? It was unlikely that I was going to be the president. Então, era improvável, né? Aqui, ó. Lembra que aqui a gente usou it's como é? Agora ele usou o verbo to be no passado para falar era, que também é a mesma coisa. No passado também tem que ter o pronome, né? Que no português não é necessário. Né? O pronome está meio oculto aqui, né? É meio que inexistente ali. Só que no inglês tem o it, né? Então, it was. Assim como o it is, a gente usa muitas vezes para é, né? É. Ou está, né? Mas vamos falar só é. O it was, muitas vezes vai ser para era, que seria o passado, né? Enfim. It was unlikely, improvável, né? De novo aí. That I was going to be the president. Aí aqui o que é legal? Lembra que ele usou a expressão, né? Aqui is going to. Aqui ele usou no passado. Was going to. Então seria que eu seria, né? Era improvável para mim que eu, né? Eu iria ser o presidente. Falei, tem alguma coisa errada naquela frase. Aí eu vi que faltava o eu, né? Que eu seria o presidente. Já falando aí, ó, para quem quiser aprender inglês, né, tá aqui, você tá querendo aprender inglês, pô, se inscreve no canal aí, dá aquele like, dá aquela moral. Também se inscreve aí no primeiro link da descrição, meu. Não vai durar 2 minutos. E assim, depois não ficar reclamando, né, que não sabe inglês, não tá conseguindo aprender inglês. Cara, tô te dando aqui tudo de graça. Então, sem desculpas, sem desculpas. Beleza? Já compartilha. Beleza. Então, if I was the president, se eu fosse o presidente, it was unlikely that I was going to be the president. Né? Era improvável que eu seria o presidente. Eu iria ser o presidente. if I was the president, It was unlikely that I was going to be president. the moment I was inaugurated, O momento que eu fosse inaugurado, assim, anunciado. Então, the moment, o momento, não tem segredo, né? I was inaugurated. Esse que aqui é oculto no inglês, tá? Ele pode existir como não necessariamente, não é obrigatório. Poderia colocar o that aqui, você poderia colocar o that aqui. Porém, você não é obrigado a colocar, tá? Você não é obrigado a colocar. Em algumas outras eles colocaram, né? Tipo essa aqui não era obrigado, só o cara colocou, o cara falou. Enfim, os dois estão corretos. Enfim, se você quiser encher linguiça em uma redação, pode colocar, mas não é obrigatório. Então, the moment I was inaugurated, né, que eu fosse, né, inaugurated, seria de inaugurado, né, quando você inaugura alguma coisa é algo novo, né, você está sendo inaugurado como presidente é meio que o momento que você está sendo anunciado, né, é mais ou menos isso que ele quis dizer aqui. Mais ou menos não, é isso que ele quis dizer aqui. the moment I was inaugurated, my hand would just, it'd still be hot from touching the Bible. My hand, you just. Minha mão ainda. Aí aqui tem esses 3 pontos, né? Aí o que acontece? Aqui fica complicado por quê? Porque ele começou essa frase, ele meio que recomeçou a frase, só que ele recomeçou a frase meio que gramaticalmente incorreto. Mas não tem problema, eu vou explicar aqui o que aconteceu. Esse would aqui, né, dá esse significado. Então ele falou ali, my hand would be. Então isso aqui significaria minha mão estaria. Minha mão estaria. Isso acontece, my hand would just. Só que ele meio que parou a frase, depois ele começou, só que ele não colocou would de novo. It still be hot. Esse it é minha hand, significa my hand. Esse it é o equivalente para my hand. Só que ele não colocou would, só que eu traduzi como would por quê? Porque ele falou já antes o would, só que depois ele não colocou. Então, deu essa quebrada ali, só que como você está ouvindo ali, o would ainda está na sua cabeça, você entende de boa a frase, o que ele quis dizer.
Então, my hand it would still, só que não tem esse would aqui, né? It still be hot from touch the Bible. Estaria ainda quente, né? It would still be hot. Hot é quente. From touching the Bible, né? From seria tipo por, da onde, né? Da onde que veio, né? He's from Canada, ele é do Canadá. Então, estaria quente de ter tocado, né? Da origem, né? Da origem que seria a Bíblia. De ter tocado na Bíblia, a mão estaria quente. Touch, né? Vem o verbo to touch. Seria aquele touch screen, né? Aquela tela que se toca. To touch, então fica touching, né? From touching the Bible. E the Bible, a Bíblia, né? Um livro pouco conhecido. My hand would just, it'd still be hot from touching the Bible. And I would immediately race to wherever they have the files about Area 51 and UFOs. And I would immediately, né? Eu iria imediatamente race, né? Esse race aqui seria de apostar corrida, né? Esse race seria tipo de correr, né? Então a gente não teria um verbo assim. Se ele falasse run, que seria o verbo de fato de correr, ficaria um pouco mais fácil para a gente entender. Mas race seria apostar corrida. Quando você aposta corrida, você normalmente faz o quê? Você corre. Então ele iria imediatamente correr to whatever. To whatever seria o lugar que esteja. Whatever the place, né? Tipo, qual que seja o lugar. Pra qualquer que seja, foi ele que eu traduzi. Só que no caso ele não colocou o place aqui, mas enfim. Mais pelo contexto. Whatever they hold, né? Whatever they hold seria tipo o lugar que eles guardam. Hold seria de segurar, mas enfim. Que eles mantêm, seguram. Aí depois eu coloco o have. Essa frase ficou bem complicada aqui. Aí esse have. Nossa, eu acabei de perceber que eu não estava grifando aqui. Vou grifar aqui alguma. Whatever they have the files about Area 51. Vou grifar isso aqui. Então, where they hold, né, que eles seguram, que eles têm, que eles guardam os arquivos da Área 51. Os arquivos da Área 51 e the UFOs, né? Então eu iria imediatamente correr para qualquer que seja o lugar que eles guardam os arquivos da Área 51 e dos UFOs. Ficou uma frase um pouco complicadinha, né? Eu vou colocar esse whatever também, para qualquer que seja o lugar. Com esse to, que aí fica mais fácil de entender. Só uma palavra aí complicou tudo, né? Mas enfim. And I would immediately race to wherever they have the files about Area 51 and UFOs. Você vê que ele deu uma gaguejada ali falando também. Ele não conseguiu falar direto, né? Clean, de uma forma limpa. Ele meio que. Por isso que eu coloquei esse parênteses. Ele falou hold, have. Então, por isso que ficou um pouquinho difícil aí de traduzir aí. And I go through everything to find out what happened. Right. Então, and I go through, né? Quando você vai go through, você vai tipo vai através. Então, se ele iria tipo vai através de tudo, então quer dizer que ele vai ir do começo ao fim. Então ele vai ver tudo, entendeu? Né? Que esse verbo, o go seria de ir, né? E o through seria de através. Então, se eu falo go through everything, então eu vou através de tudo. Quando você vai através de tudo, no caso aqui que seria arquivos, né? Seria que ele vai ler todos os arquivos, vai ver todos os arquivos. To find out, né? Para descobrir what happened. Então, and go through everything. To find out what happened. Para descobrir o que aconteceu. Yeah. And I go through everything to find out what happened. Right. Right. Did you do that? Aqui é uma pergunta simples, né? Did you do that? Aí o que é interessante aqui que dá para tirar? Muitas vezes para pergunta a gente precisa de um verbo auxiliar. Na maioria das vezes, né, em muitos casos, o verbo auxiliar vai ser o verbo to do. Porém, é uma pergunta no passado. Então o verbo auxiliar tem que vir no passado. Como que é o passado do verbo to do? É did. Então por isso que a gente colocou did you. E o verbo auxiliar tem que vir antes do pronome. Só que esse verbo auxiliar não tem tradução no português. Você vê que eu não traduzi nada para esse did.
né? Did you do that? Você fez isso. Então não tem tradução. Beleza? Did you do that? That's why you will not be president. E aí, that's why é por isso que you not be president, né? You not, you é você, né? Esse will not. Will é pros futuro também, né? Tem o going to, existe o going to. Só que outra maneira de usar futuro é usar o to. O to não. Nossa, que chapada que eu dei aqui. É usar o will. Só que ele quis fazer no negativo, né? Que ele não vai ser presidente. Então ele só colocou o not na frente do will. Então, will not be president. E eu perdi meu mouse. Aqui, achei. You will not be president. Você não vai ser presidente. That's why you will not be president. Because that's the first thing that you would do. It's at the top. Então, because that's the first thing you do. Então, because é porque. Porquê de resposta é because. O porquê de pergunta é why. Então, that's the first thing you would do. Essa é, né? Que tá com esse apóstrofo S. Então, essa é the first thing, a primeira coisa. Vou separar esse aqui que tá bem no meio, daí fica legalzinho aí. Presta depois. O D é A, né? O D pode significar esse THE, né? D pode significar tanto o como a, tanto para o masculino como de feminino. Ele é neutro, né? No inglês é neutro. The first thing, a primeira coisa, né? A primeira coisa. First é primeira, thing é coisa, né? A gente já viu de everything, seria tipo toda coisa, né? You would do, né? Você faria. Esse do é fazer. Aí esse would dá esse sentido de would do, né? Ficaria sentido de faria. Because that's the first thing you do. Because that's the first thing that you would do. It's at the The top of aliens my won't list. let it happen. Ele começou a falar uma coisa ali, só que não deu pra entender. Daí o Obama falou: The aliens won't let it happen. Né? Aqui ele usou will not, né? Daqui, para falar dos aliens, que é os alienígenas, os aliens, ele usou won't. Won't nada mais é que will not. É porque que ele usou então won't? Porque aqui ele quis usar o won't e pronto, tá ligado? Significa a mesma coisa. O won't nada mais é que o will not contraído, né? Quando você junta esses dois, acaba formando won't. Quem que decidiu isso? Não sei. Foi um cara muito bom de persuasão, porque todo mundo usa assim hoje. Beleza? The aliens won't let it happen. Aliens won't let. Vou deixar assim. Beleza, fica perfeitinho. Não vão deixar. It's at the The top of aliens my won't list. let it happen. You reveal all their secrets. Aí aqueles will de futuro, né? You will reveal all their secrets. Você vai revelar, né? Você é o you. Will a gente já sabe que é vai. Reveal, revelar. All their secrets. Então, their é deles, né? Esse seria o equivalente do they para falar deles. De posse, né? Todos os segredos deles. All their secrets. Segredos deles. You reveal all their secrets. They exercise strict control over us. Cara, é engraçado que você para pensar a cara do Obama falando, né? They exercise strict control over us, né? Tipo, eles exercem um controle bem estrito na gente. Aí, tipo, você pode ver tanto como uma risada irônica, mas se você querer visualizar, você consegue ver até uma cara de desespero, como se fosse verdade, né? Teoria da conspiração aqui. Mas enfim, continuando, né? They exercise, tipo, eles exercem. Exercise pode ser tanto de exercício, né? Como exercer. Eles exercem strict control, né, um controle estrito, né, rigoroso, over us, em cima de nós, em nós.
Stick control. Over. Eu vou grifar esse over us aqui. They exercise strict control over us. Now, you know, there are a lot of people that are going to examine your facial expressions here. Daí que é exatamente o que eu falei, né? Que ele fala que agora vai ter muita gente que vai examinar essas expressões faciais aqui, né? Now you know, agora você sabe. Now you know, agora você sabe. There are, né? Quando você fala there are, você está falando que há. There are significa há. Tem que trocar o teclado, bugou aqui. Beleza, foi. There are. There is também significa are. There is também significa há. Só que tem uma pequena diferença. There are a gente usa para plural. Ou seja, quando tem mais de alguma coisa, né? Quando há mais de alguma coisa. Nossa, que bugada que deu. Beleza. Então aqui, there are a lot of people. Um monte de pessoa. Então é plural. É mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa que vai fazer esse exame aí da cara dele. Da face expression dele, né? E o there is é para singular. Então se fosse só uma pessoa que fosse fazer, né? Tipo metaforando, se fosse só ele que fosse fazer, né? Examinar, né, a expressão facial do Obama, daí seria there is. Mas como é mais de uma, a gente coloca there are a lot of people, né? Existe um monte de pessoas. There are há um monte de pessoas. That are going to, né? Que vão. Going, aqui ó, going to. Usado como are agora. Por quê? Porque está conjugando esse a lot of people, né? Que seria tipo they. Né, que seria eles. Are going to examine your facial expression here. That are going to examine your facial expression here. Né, que vai examinar your facial expression, né, sua expressão facial. Né, você vê que a expressão vem depois do facial. Aqui, here, aqui. Now, you know, there are a lot of people that are going to examine your facial expressions here. Every twitch, everything, and say, and of course. Então, every twitch, everything, and say, of course. Então, every twitch, esse every é para todas, né? Toda. Esse twitch seria meio que contração muscular, né? Toda coisinha que aparecer aqui. Então, eu simplesmente coloquei como todas as expressões, mas esse twitch seria meio que contração muscular. Então, every twitch, everything. É tipo, tudo mesmo, né? Meio que colocando aqui. Então, ele faz isso aqui, ó. Que esse aqui não tem. Esse aqui é mais claro. And say of course, é tipo, não tem erro que a tradução é essa. Porque aqui você tem que fazer uma tradução por contexto ali, de língua, enfim. Não tem como falar, tipo, todas as contrações musculares, todos os nervos. Todos os nervos é uma boa. Todos os nervos. É uma boa aqui. Que aí faz mais jus aí a o que ele falou em inglês. Every twitch, everything, and say, and of course. So, did you look? Did you see? Did you explore? So, did you look? Então, did you look? Você olhou, né? Fazendo a pergunta ali, né? Você olhou, looked, verbo to look seria tipo de olhar. Did you see? Você viu. Did you exploit? É tipo de você explorou. Não tem muito o que falar aqui, né? Meio que na cara. Não tem muito o que garimpar ali, né? So, did you look? Did you see? Did you explore? I can't reveal anything. Oh. I can't reveal anything, né? Esse can't vem do can, só que no passado. Só que no passado não, só que na negativa. Você pode falar can, not, cannot. Aí ele simplesmente falou can't. Quer dizer, não é igual, tá? É o na negativa. I can't reveal, eu não posso revelar, review de revelar, anything. I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in and he did check and there was nothing. Oh, really? Because President Clinton, porque o presidente Clinton said, disse. O presidente Clinton disse. He did go. Esse did go é muito interessante, por quê? Porque no presente a gente também pode usar o verbo to do para dar ênfase. Então, se alguém pergunta, do you like cake? Aí você pode falar,
que sim, né? Você ama cake, né? Você quer dar ênfase que você gosta de bolo. Aí você pode falar, yes, I do like cake. Então você gosta realmente de bolo, né? Você, tipo, você gosta muito. Você não é simplesmente like, você do like. Tenta pegar esse sentimento aí na hora que você fala, na hora que você ouve. No passado é a mesma coisa, né? Quando ele fala he did go, tipo, ele de fato go, tipo, fui mesmo. Ele falou que ele quis dar essa intenção que ele realmente foi, né? He did go. Tipo, se alguém estiver duvidando de você de alguma coisa, sei lá, você não foi em tal lugar, aí você fala I did go, que está dando ênfase. Então, he did go because President Clinton said. O que faz President Clinton? He did go right in, né? Esse right in seria tipo bem dentro, né? Tipo, bem então, de da área 51. Tá dando ênfase nisso. And he did check, né? Tipo, de novo esse did aqui para dar ênfase, né? Que ele de fato checou. E there was nothing. E there was. Lembra que o there is é de haver? É de a, né? There was é no passado. É no passado. Então significa o quê? Havia. Então, there was nothing, não havia nada, né? There was, havia nada, né? Não havia nada. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in, and he did check, and there was nothing. Well, you know, that's what we're instructed to say. Eu falo, well, you know, bem, você sabe. That's what we are instructed to say, né? Isso é o que a gente, né, we, nós, presidentes no caso, are, né, nós somos instruídos a falar, né? Assim que a gente é, que a gente é instruído a falar. That's what we are instructed to say. Isso que a gente é instruído a falar, né? Então, beleza. Acabei dando uma moscada aqui, tô com sono. Então, esse aqui foi o texto inteiro. Agora a gente vai ver o texto mais uma vez, né? Só que agora você já sabe ali mais ou menos o que ele falou em tal parte. Aí você consegue ver o quanto que você conseguiu evoluir só de ver uma vez, né? Só de uma explicaçãozinha rápida. Não sei se foi tão rápido assim, espero que sim. Deve ter durado meia hora. Tô fazendo um pouco apressado hoje, talvez eu tenha me confundido um pouco, tô com um pouco de sono, tô meio cansado. Espero que vocês tenham gostado aí também, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Então bora ouvir mais uma vez. E ficou no primeiro. I can't reveal anything. Oh. Ficou no primeiro, espera um pouquinho. Tem que explore. Não, já aproveitando, deixa aquela curtida, né? Dando aquele miguezinho aqui. Vendo se eu acho por aqui. Não tá, não tá, não tá. Beleza, tem que ir por aqui mesmo. Então deixa aquela curtida. Cadê aqui, Obama? Beleza, perfeito. So this is something I feel like if I was the president, and it's unlikely that that is ever going to happen. You never know. If I was the president, It was unlikely that I was going to be president. the moment I was inaugurated, my hand would just, it'd still be hot from touching the Bible, and I would immediately race to wherever they have the files about Area 51 and the UFOs, and I'd go through everything to find out what happened. Right. Did you do that? That's why you will not be president. Because that's the first thing that you would do. It's at the The top aliens of my won't list. let it happen. You reveal all their secrets. They exercise strict control over us. Now, you know, there are a lot of people that are going to examine your facial expressions here, every twitch, everything, Oh, no. and say, and of course, so did you look? Did you see? Did you explore? I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in, and he did check, and there was nothing. Well, you know, that's what we're instructed to say. All right. Então esse foi o vídeo, né? Lembra que o primeiro link aqui da descrição é para você não perder nada, receber as notificações aí por e-mail. Tá saindo uma aula nova, né?
Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí com seus amigos que querem aprender inglês e não tem dinheiro, enfim, não sabe como, ou tem preguiça mesmo. Fala, ó, segue esse cara aí. E lembrando que no Instagram também a gente tá postando alguns memes em inglês aí pra dar uma descontraída mesmo e ao mesmo tempo dá pra dar uma mini estudadinha aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreva no canal. Tamo junto. See you next week.